Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Esther. Livro que nós começamos nossa leitura ontem. Nós viemos aí Esdras, Neemias e agora finalizando o mês com o livro da rainha Esther. Então, abre aí no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Nós leremos os versículos de 13 até o 17, até o finalzinho aí. Encontraram? Esther 4, de 13 a 17. Eu vou ler os ímpares e os irmãos respondam com os pares. Acho que foi. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Para que perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Irmãos, nós começamos aí a leitura de Esther ontem, né? Nós estamos hoje no capítulo 2 e durante essa semana nós estaremos lendo esse livro. Então, assim, é um desafio falar de um livro em pouco tempo, mas estamos aqui. E o que eu aprendo muito com Esther? Nós, principalmente as mulheres, né, nos espelhamos muito na rainha Esther. Toda vez quando nós vamos falar de personagens bíblicos, nós sempre nos remetemos à rainha Esther. É um exemplo de mulher. E aí, quando nós olhamos o livro de Esther e todos os acontecimentos, lembram muito a vida de outra pessoa, ou melhor, de outras 2 pessoas, que Deus usou, colocou em posições elevadas, exatamente para cuidar do seu povo em determinadas situações. Um deles é José, no Egito, e outro é Daniel, que também é do mesmo, assim, quase contemporâneo de Esther, né? Do tempo de exílio. E ambos foram usados por Deus exatamente para livrar o povo em alguma situação. E aqui, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia aí, quando nós voltamos lá para o capítulo 1, nós vamos passar só um panorama do que está acontecendo em Esther, só para a gente ter uma noção. Lá no capítulo 1, nós vemos o grande banquete do rei Assuero, o rei Xerxes, também chamado. E nós vemos ele dando um banquete muito grande, que durou 7 dias, e ao final desses 7 dias, ele pede que a sua esposa, a rainha Vasti, venha ao seu encontro e para que ele demonstrasse a formosura dela a todas as pessoas. Mas ela nega o pedido do rei. Ela não vai ter com ele, e ele muito se enfurece e retira dela a coroa. Então exila ela da presença dele e ele fica sem rainha. Então no capítulo 2 nós vemos a escolha dessa rainha. Então o rei manda trazer moças, virgens e de boa aparência, para que ele pudesse escolher a sua nova rainha. E todas elas iam ter com o rei. Cada noite, uma delas passaria com o rei, exatamente para o rei poder escolhê-la. E entre essas moças estava uma judia, órfã, chamada Radassa, ou Esther, né? Radassa é o nome de judia e Esther o nome persa. Então, ela vai no meio dessas pessoas e o seu tio que havia, seu primo, que havia criado,
ele fala para ela não revelar a sua identidade, não revelar que ela era judia. Por isso também usar o nome de Esther. Então, quando ele vai ter com ela, ele fala isso e então ela vai para o meio de todas aquelas moças muito bonitas, as mais bonitas do reino, de todas as províncias, eram levadas à presença do rei. E lá no capítulo 2, versículo 17, diz que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. O rei amou a Esther. E depois diz, ela alcançou perante ele favor e benevolência. Irmãos, uma coisa muito interessante sobre Esther é que Esther não era a mais bonita, tá? O texto não diz que ela era a mais bonita, mas que ele a amou e que ele a escolheu. E aí a gente segue exatamente para o capítulo 3, que é onde acontece a grande crise, a grande situação do livro de Esther. No capítulo 3, um persa, um príncipe, o grande príncipe, né? O maior entre os príncipes, Ramã, enfim. Ele fica com muita raiva de Mordecai, que era o primo de Esther, judeu, e então ele decide fazer um decreto para exterminar todos os judeus. Não se sabe ao certo se o motivo de eliminar todos os judeus fosse porque Mordecai era judeu, ou porque, assim como os judeus, assim como Mordecai não se dobrava diante dele, os judeus também não faziam, ou se era porque Amã tinha descendência amalequita, e os judeus tinham uma guerra muito ferrenha com os amalequitas, principalmente lá no tempo de Saul. Então não se sabe ao certo. O certo é que Amã odiava os judeus e ele fala com Assuero para exterminar esse povo. O rei então decide dar o anel para Amã e Amã faz o decreto que está no capítulo 3, versículo 13. Diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Mandou que aniquilassem todos os judeus, não só os homens, não só as mulheres, não só os velhos, mas todos, até mesmo as crianças. Em um só dia, mandou aniquilar todas as crianças, todos os judeus. Todos os judeus. E então, é diante disso que Mordecai vai até Esther. É diante disso que Mordecai, aqui no início do capítulo 4, ele rasga as suas vestes e se põe diante da porta do rei, dos portões do rei, em pano de saco e em cinza. De fato, demonstrando a sua humilhação e pedindo favor. Mas, apesar dele estar na porta do rei, ele não estava pedindo o favor do rei, mas ele estava clamando àquele que era maior do que o rei, que é o nosso Deus. Então, Mordecai estava se humilhando. E quando nós olhamos para o versículo 3 do capítulo 4, nós vemos o povo judeu. Onde o decreto passava, o povo se humilhava. O povo fazia exatamente a mesma coisa que Mordecai. Eles lamentavam. Havia grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Era essa a situação. Todos os judeus seriam exterminados. E então, diante disso, a rainha Esther manda levar roupas para Mordecai, para que ele se vestisse, que ele não podia ficar dessa forma. E Mordecai, então, fala para ela: Esther, você precisa fazer alguma coisa. E ela responde, isso não era pessoalmente, irmãos, era através de um eunuco, que eles se correspondiam, porque ela não poderia ir até lá. Então, ele fala isso para ela, e ela diz que não poderia entrar na presença do rei para pedir nada, porque o rei, há 30 dias, não ia ter com ela. E ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Absolutamente ninguém. E ela fala isso para Mordecai. E então vem esses versículos que nós lemos, esse diálogo que nós lemos aqui. Mordecai se vira para Esther e diz a primeira afirmação: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Irmãos, diante de uma grande crise,
diante de um momento de calamidade, que era o que os judeus estavam passando. Nós conseguimos aprender nesse texto pelo menos 3 coisas que eu gostaria que os irmãos guardassem no coração, exatamente para os dias difíceis, para os dias de calamidade. A primeira coisa é uma coisa que Jéssica falou aqui. É que Deus usa instrumentos comuns. Deus usa instrumentos comuns. Em um momento de calamidade, Deus usa pessoas comuns. E talvez você olhe e fale bem assim, mas Crislane, Esther não era comum. Calma. Aqui, ela não era comum. Aqui ela já era rainha. Mas antes dela ser rainha, quem ela era? Hadassa. Judia. Os judeus eram um povo que estavam em cativeiro, irmãos. Que estava em cativeiro. O povo cativo, que estava realmente preso ali, estava dominado, era um povo dominado. Então, olhando de um olhar persa para ela era talvez a menor entre todas as que estivessem ali. Ela era judia. E dentro desse povo cativo, desse povo dominado, ela era órfã. Órfã. Nós temos várias posições do Senhor em relação ao povo de Israel a cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eram as partes mais fragilizadas do povo. Ela não tinha ninguém por ela. Ela era órfã. Então, dentro de um povo cativo, ela ainda era uma parte mais fragilizada desse povo. Quem ela era? Além de ser comum, ainda era improvável. Mas ela tinha mérito. Algum, pelo menos. Ela era bonita, ela era muito formosa. Isso é verdade. Ela era formosa. Porém, como eu disse, o texto não diz que ela era a mais bonita entre as mulheres. O texto não diz que ela era a mais bonita entre as virgens. Mas que ela alcançou favor e benevolência da parte do rei. E isso, depois de conhecer a história de Esther, nós vemos o porquê que ela alcançou esse favor e benevolência. Porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito. E vendo a história de Esther e entendendo que ela era judia, que ela era órfã, nós vemos que Deus, nessas situações difíceis da vida de Esther, Deus estava forjando o caráter de Esther. Deus estava forjando uma rainha corajosa. Quando nós lemos aqui, nós lemos o versículo 16, e no finalzinho do versículo 16, ela diz que ela irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E ela diz, se perecer, pereci. Não era para qualquer um dizer isso não, irmãos. Esther estava em uma situação confortável. Ela era a rainha da Pérsia. Ela era a maior entre todas as mulheres daquele reino. E o mais, ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia, ela não tinha revelado que ela era judia. Porém, ela reconhece, ela se lembra de quem ela é. E ela diz, eu vou ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Eu vou. E se eu tiver que perecer, eu vou perecer. E pronto, essa é a minha decisão. Irmãos, corajosa, corajosa. Esther era comum e igual a todos os outros judeus. Talvez menor ainda, né? Se a gente olhar na questão de ser órfã. Mas, nesse momento, ela estava em um patamar elevado. Mas ela não se esqueceu das suas origens. Ela era comum. E Deus usou essa mulher comum. E aí a gente vai para o segundo ensinamento. O segundo ensinamento que nós temos que ter no nosso coração, no momento de calamidade, é que existe esperança em meio ao caos. Existe esperança em meio a uma sentença de morte. Foi isso que os judeus receberam, uma sentença de morte. Mas Mordecai afirma que ele tinha esperança. Vejam comigo, versículo 14. Porque se de todo te calares
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mesmo se você não se levantar, Esther, Deus fará com que venha livramento ao povo dele de outro lugar. O Senhor trará livramento ao seu povo. E é isso que Mordecai afirma. Que Deus traria livramento a todo o seu povo. Apesar do povo estar exilado, ali há 70 anos, certo, pastor? Não estava 70 ainda, né? Mas estava esse grande período de tempo ali no exílio. Porém, as histórias de um Deus grande estavam presentes. As histórias do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez o maná cair do céu, do Deus que lutou guerras pelo povo de Israel. Todas essas histórias estavam na veia dos judeus. Eram histórias que eram passadas. As histórias do sobrenatural de Deus, do quanto Deus fazia e do Deus que eles serviam. Eles estavam na cinza e no pano de saco, exatamente se humilhando perante esse Deus que poderia fazer alguma coisa por eles. Eles sabiam que o Senhor os livraria em algum momento, de alguma forma. As experiências que o povo de Israel teve no exílio não eram tão sobrenaturais. Quando nós olhamos o tempo de exílio, eles não tiveram tantas experiências sobrenaturais. Nós vemos aí algumas lá com Daniel, principalmente. Lá no livro de Daniel, ele sendo livre da cova dos leões, os amigos de Daniel sendo livres da fornalha ardente. Mas nós não vimos muito do agir sobrenatural de Deus no exílio. Porém, o povo de Deus levava pequenos milagres. E eu não digo pequenos minimizando os milagres, irmãos, mas o natural, por meio do natural. Nós vimos o decreto de Ciro, que foi antes disso aqui, o decreto de Ciro liberando o povo para voltar para Jerusalém. Isso era o mover de Deus, de uma forma natural, mas era o mover de Deus. E eles tinham esperança. Quando Mordecai afirma isso, ele está dizendo, Deus nos livrará. Quer seja pelas suas mãos, Esther, por meios naturais, por meios oficiais, né? Por decretos ou qualquer coisa que acontecesse, ou por meios sobrenaturais, Deus vai livrar o seu povo. E se você não ajudar, eu sinto muito, mas quem vai perecer é você, porque o povo de Deus vai marchar, porque o povo de Deus vai avançar. E era isso que ele estava dizendo. Quando nós olhamos para toda essa história, eu não vou falar tudo, irmãos, vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que ler durante a semana todo o livro para poder entender um pouco mais sobre como Deus fez todas as coisas, como Deus livrou. Mas o final da história é que Deus livrou o seu povo. E não foi por um meio sobrenatural, mas pelo meio natural, só que cheio de pequenos milagres. Quando nós olhamos cada uma das etapas que Deus usou para livrar o povo nessa situação, nós vemos que foram cheios de pequenos milagres. Deus movendo um coração, Deus fazendo com que isso acontecesse, com aquilo acontecesse. O Senhor moveu. O Senhor fez conforme a vontade dele. O povo tinha esperança que Deus os livraria. E não foi uma esperança em vão. Deus assim o fez. Deus livrou o seu povo. A terceira coisa que eu aprendo, que nós podemos aprender no momento de calamidade, é que a providência de Deus, ela nunca falha. Nunca falha, irmãos. E é nunca, nunca, nunca mesmo. A providência de Deus nunca falha. O finalzinho do versículo 14 diz assim: e quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Mordecai aqui suscita um si, mas nós vemos e nós entendemos que Deus colocou Esther nessa situação exatamente para livrar o seu povo. Exatamente. Todos os acontecimentos, irmãos,
todos os acontecimentos cooperaram para que Esther chegasse a esse momento. Todos os acontecimentos, desde lá o grande banquete de Assuero, quando a rainha Vasti nega o pedido dele, desde lá, irmãos, Deus já estava trabalhando para esse momento. E o interessante, irmãos, é que aqui, no capítulo 4, o povo de Deus começa a pedir a ele, clamar a ele. Porém, desde o capítulo 1, Deus já estava agindo. Esse livro é conhecido como o único livro da Bíblia que não carrega o nome de Deus. Que não tem, se você procurar, não tem Senhor, Deus, Yahvé, não tem nada. Porém, é um livro que carrega a providência de Deus desde o primeiro capítulo até o último. Carrega a providência de Deus, assim, de uma maneira espetacular. Onde nós vemos Deus agindo do início até o final desse livro. O agir de Deus estava acontecendo antes mesmo do povo pedir, antes mesmo do povo orar, muito antes. E isso nos lembra as palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz infinitamente mais do que pensamos. O povo aqui estava pedindo a Deus, mas Deus já estava agindo, antes mesmo do povo pedir, porque Deus já sabia. Esther, no finalzinho aí, no versículo 16, diz, ela faz um pedido para Mordecai, e ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, Esther pede a Mordecai que jejuem e orem por ela. Que jejuem por ela, que clamem por ela. Exatamente para que ela pudesse ter sabedoria, para saber o que fazer. Ela iria até o rei, e ela precisava de sabedoria para saber o que fazer, quais as estratégias usarem. Irmãos, Deus livrou o povo, não com uma chuva de fogo na Pérsia, não com nada sobrenatural, mas com estratégia e sabedoria que Deus deu a Esther. Foi assim que Deus livrou seu povo. Esther, eu citei pelo menos 3 estratégias que Esther usou, irmãos. A primeira, no início do capítulo 5, vai dizer que Esther foi até o rei, não com pano de saco e com cinza, quando estava se humilhando, mas ela foi com as suas vestes reais diante do rei. Ela foi se encontrar com o rei, exatamente, com toda a pompa de rainha, demonstrando quem ela era, a influência que ela tinha. Ela não tinha poder, mas ela tinha influência. E ela foi com toda a influência que ela tinha ao encontro do rei. E talvez com as pernas bambeando por poder ser morta ali naquela ocasião. Mas o rei estende o cetro. E ela, então, permanece viva diante da presença do rei. E talvez fosse esse o momento que qualquer um de nós usaria para fazer o pedido. Talvez fosse esse o momento. Que a gente chegaria e pediria logo de cara. Mas Deus falou com Esther que não era assim, que tinha um momento oportuno para ela falar. E ela então convida o rei para um banquete. E nesse banquete ela também não fala. E então marca para o outro dia. E no outro dia, então ela revela aquilo que ela queria falar. E ela não revela de qualquer jeito, irmãos. Ela fala com humildade. Eu queria que os irmãos vissem comigo. Capítulo 7. Versículo, peraí, deixa eu encontrar. Versículo 3 e 4. Então, respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo,
para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos, como servas, nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. O anel que tinha assinado o decreto era o anel do rei. Mas ela sabia que também não tinha sido o rei que tinha feito. Porém, ela foi humilde. Ela não chegou para o rei e falou, jogou tudo na cara dele e disse, você mandou nos matar e... Não, ela foi humilde. E ela disse, se tivessem apenas nos vendido, não teria mal nenhum, eu não ia molestar o rei com isso. Mas eles querem nos matar. E o rei muito se enfurece e fica irado, e então ele pergunta quem foi que fez isso. E ela fala, foi esse Amã aí. E a mãe estava no banquete com eles, irmãos. A mãe estava junto com eles. E o rei muito se indigna e manda enforcar Amã. Os detalhes vocês vão entender na semana, nas lives de oração. Mas é esse o resumo, irmãos. E depois disso eles fazem um decreto que pode permitir ao povo que ele se defenda. Mas aí eu te pergunto, quem foi que livrou o povo? Foi o grande rei Assuero? Foi a majestosa rainha Esther? Ou foi o judeu Mordecai que intercedeu pelo povo? Não foi nenhum deles. Foi o próprio Deus que livrou o seu povo. Foi Deus que livrou o seu povo. Esses foram instrumentos que Deus usou. Instrumentos comuns. Homens, mulher. Foi o que Deus usou. Mas quem livrou o povo foi o próprio Deus. E, irmãos, quando nós tiramos lições para as nossas vidas, nós precisamos lembrar que nós estamos em um momento de calamidade. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. A gente está aqui sem poder ver o rosto de ninguém. Ao certo, né? Todo. Exatamente porque estamos passando por um momento de dificuldade, de calamidade. O Senhor, isso não era bronca não, gente. Enfim. Mas nós estamos em um momento de dificuldade. E tantas dificuldades que nós passamos em meio a essa pandemia, em meio a esses anos, momentos de dificuldade psicológica, onde nós nos sentimos mais solitários, e tantas outras. Talvez, se eu pudesse levar os irmãos, cada um enumeraria uma dificuldade diferente. Mas nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos. Mas assim como Esther, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Como Jéssica falou, nós somos usados pelo próprio Deus. Não precisamos ser os melhores, porque exatamente não é para nós, mas é para o próprio Deus. É Ele quem faz. Esther era usada, foi usada por Deus, de maneira poderosa, irmãos, para livrar o seu povo dessa situação. Mas nós também somos instrumentos de Deus hoje. Nós somos os instrumentos que Deus usa hoje. Nós somos. E talvez nós não tenhamos assim, logo de vista, eu vou ser usado em tal coisa, e é isso. Talvez nós não tenhamos isso em mente. E você olha assim, mas em que eu vou ser usado? Como que eu vou ser instrumento de Deus? Talvez tenham pequenas coisas. Talvez você não saiba do grande, daquilo que é grandioso para a sua vida. Mas você consegue enxergar os pequenos passos que você pode dar? Orar pela vida de alguém, dar uma oferta para ajudar alguém que está precisando, falar da palavra de Deus para alguém que está deprimido. Gente, são tantos os momentos que nós podemos ser instrumentos de Deus. Servindo na igreja, servindo em determinadas funções, talvez onde ninguém quer servir. Nós somos os instrumentos que Deus usa hoje. A terceira coisa é que nós precisamos ter coragem. Assim como Esther. Esther foi corajosa, muito corajosa. Porque, exatamente, Deus usa os improváveis.
Esther era talvez a menor ali entre todas aquelas mulheres. Mas Deus usa exatamente o improvável. Exatamente quando nós olhamos lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tudo quem faz é Ele, irmãos. Nós somos os instrumentos usados por Ele. Nós precisamos dispor o nosso coração. É isso que nós precisamos fazer. Nos dispor diante de Deus, para que Ele faça. Talvez você ache muito difícil aquilo que Deus está te pedindo, mas talvez Ele só está pedindo para você ir. Que Ele vai fazer. Nós, às vezes, ficamos com medo. Essa é a verdade. Nós temos medo de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas hoje, diante de tudo isso que a gente viu da Rainha Esther, tenha coragem. Tenha coragem. Avante. Seja uma bênção na vida das pessoas que te cercam. O povo clamava por livramento, irmãos. E talvez, se nós estivéssemos naquela situação, nós pediríamos que Deus fizesse o sobrenatural. E quando nós estamos em um momento de calamidade, um momento de dificuldade, nós pedimos a Deus um milagre. Nós queremos ver o maior de todos. Mas Deus usa os pequenos milagres, irmãos. Deus usa a vida de um médico. Deus usa a vida de um juiz. Deus usa a vida de uma pessoa que é benevolente, de uma pessoa qualquer. Quantas vezes, quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que precisavam de algo e oraram ao Senhor e veio uma pessoa do nada, uma pessoa que não tinha nada a ver e veio e trouxe o que essa pessoa precisava. Porque vem do Senhor. Vem do Senhor. É Ele quem faz. Não despreze os pequenos milagres. O agir de Deus pode ser em uma sarça ardente ou na sutileza de um pedido. O livramento do povo foi dado por meio de estratégia, mas de um jeito tão simples. Nós precisamos orar. Assim como Esther pediu que o povo orasse por ela, que o povo jejuasse por ela, nós precisamos orar e colocar as nossas vidas. E sabe qual é a beleza da oração, irmãos? Deus já sabe o que a gente vai pedir. Deus já sabe, como Ele já sabia o que o povo ia pedir aqui. Mas a beleza da oração está em nós pedirmos e quando Deus age, nós entendermos que foi Ele que fez. Foi Ele que fez. E então nós vamos às lágrimas, muitas vezes. Quando nós pedimos e às vezes falamos somente com o Senhor. A gente não fala com mais ninguém. E o Senhor então traz aquilo que nós precisamos. Do jeito dEle. Não do nosso jeito. E a última aplicação, irmãos, que eu queria fazer é que assim como o povo foi alcançado por uma providência, livrando-os da aniquilação, hoje nós somos livres de uma aniquilação eterna. Por meio de um ato humilde, de um Deus que se fez homem. Morreu em nosso lugar. E diante disso, irmãos, Ele deu o melhor dEle. A providência de Deus nunca falha. Ele nos deu de mais precioso, irmãos. Como não nos dará também todas as coisas que precisamos? Esther é um exemplo disso. A rainha improvável nos ensina a importância de sermos instrumentos de Deus, levando a providência àqueles que necessitam. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante e que você pensasse em você mesmo. Que você pensasse na sua vida e no momento de caos, de calamidade, que talvez você esteja passando e talvez eu não entenda e eu não esteja por dentro, mas você sabe o caos, a calamidade, a dificuldade que você tem passado. Ore ao Senhor. Ele usa instrumentos comuns. Ele nos dá a esperança, porque Ele nunca falha. Agradeça a Ele, porque Ele te deu a oportunidade de entender isso. Que Ele nunca falhou na sua vida e Ele nunca falhará.
Ele nunca falhará, irmãos. As dificuldades podem vir e são muitas em meio a esse mundo que vivemos. Mas nós continuamos avançando, porque quem vai à nossa frente é o nosso general. E Ele nos dá livramento, Ele nos ajuda. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer pelo ensino da Tua palavra, ó Deus, por meio da rainha Esther. Pai, uma história que nós ouvimos há tanto tempo, Pai. Nós talvez tenha alguns aqui que desde criança escutam essa história. Mas, Pai, que nós possamos entender a profundidade da Sua palavra. Que o Senhor usa de maneiras diferentes. O Senhor usa de maneiras que nós não entendemos. Que o Senhor usa coisas comuns, pessoas comuns, ó Pai. E assim como Esther, nós somos pessoas comuns. E Deus, nós queremos dispor o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Para sermos o instrumento que vai ajudar, que vai cooperar no Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas como instrumentos Teus, ó Deus, na Tua seara, fazendo a Tua vontade, reinando, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nos use. Que tenhamos firmes no nosso coração a esperança, ó Deus, de que o Senhor nunca falhou e que o Senhor nunca falhará. Aquilo que não temos hoje, Senhor, é aquilo que não precisamos. Mas aquilo que precisamos, nós temos certeza que o Senhor fará com que aconteça. Seja, Senhor, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que nós não entendemos. Seja, Senhor, por meio de estratégia e sabedoria da nossa parte, nos dada pelo Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nos faça confiar no Senhor. Nos faça confiar e nos dedicar a Ti, ó Deus. Cada dia mais das nossas vidas, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui, nós vamos cantar novamente o hino de número 11. Eu gostaria de deixar aqui, sem perder, essa linda mensagem que a nossa irmã Crislane nos trouxe. E por isso que eu vou pedir para cantarmos novamente o hino 11. Além de ter ficado muito bonito, parabenizo os irmãos aqui novamente de ter feito essa roupagem aí, nova, Sei que não foram eles que fizeram, mas trouxeram, dessa forma tão bela o hino. Mas esse hino traz exatamente um pouco da mensagem que a nossa irmã Crislane trouxe. Deus é o Deus da providência, em meio à crise, em meio ao caos ou em meio à prosperidade. Deus sempre é o Deus trino, santo, puro. Mas como diz o verso de número 4 aqui, o verso que diz: Deus soberano, excelso Criador. Ele é soberano em todas as situações. Então pode ser no meio de um cativeiro. Ali o povo já estava sendo liberado. Esther está mais ou menos na metade do período entre Esdras e Neemias, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Apesar de na nossa Bíblia estar como o terceiro, Esdras, Neemias e Esther, a história dela acontece no meio dessa linda história do retorno. Ou seja, nos anos de cativeiro, ou seja, no retorno, no nosso tempo de restauração. Deus é um Deus soberano. E nós que já o conhecemos, nós que já o provamos, nós que não somos nada, e Deus usa pessoas comuns, como a nossa irmã aqui mesmo disse. Pode ser a Jéssica, pode ser a Cris, pode ser o Rônix. Deus quer usar cada um de vocês, por onde você andar, aonde você estiver, seja no palácio, ou seja na rua, na escola, em casa, no trabalho. Deus quer usar você como instrumento na mão dele, porque é através da sua vida que a providência de Deus vai ser visível e vai ser provada que ela nunca falha. Meu irmão, Deus te chamou para isso, para a honra, não para a desonra. Por isso, que você possa louvar ao Senhor. E
antes de cantarmos e encerrar, só lembrando, durante a semana nós temos culto na quarta-feira, às 19h30. Então, aqueles que nos visitam, levanta a mão assim, só para a igreja ver quantas pessoas estão nos visitando, né? Tem pessoas aqui pela primeira vez, né? Pessoas lá de Manaus, né? A senhora com as duas, filha, neta? Filha, né? As duas filhas. Gente, eu pensei que eu estava vendo dobrado, né? Não, elas são gêmeas mesmo, né? E tem um jovem aqui também, né? Seja bem-vindo, né? E outras pessoas aí, né? Que já são de casa, né? Deus abençoe a todos, né? Mesmo os que já são de casa, que estão no nosso meio, né? Sejam bem-vindos. Quarta-feira, 19h30, nós temos um culto de oração e estudo bíblica. Sexta-feira nós temos um trabalho ali, né, em São Félix para os homens. Não vamos ter aquele trabalho rotineiro no Google Meet. Nós vamos ter a organização da UPH em São Félix. Então, homens, vamos uniformizados, tá? Você ainda não pegou a camisa já tem mais de semana que está comigo. Eu gostaria de entregar para você, mas então me procure ao final do culto, tá? O valor aí os irmãos já sabem. Me procure para que na próxima sexta-feira, às 19h30, nós possamos estar ali em São Félix e quem sabe indo uniformizado, né? Os homens da igreja da UPH. E sábado, aqui na igreja, 19h30, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tempo de adoração, tempo de festa e tempo de restauração. Nosso culto de aniversário, 56 anos. Gente, parece que foi outro dia que eu estava aqui no culto de 50 anos, né? E agora o culto de 56 anos. E como foi naquele ano, né, de 2015, que eu estava aqui sendo avaliado pelo presbitério, esse ano também teremos 2 irmãos que estão vindo para o nosso presbitério, o reverendo Josenaldo, o reverendo Hugo, e vamos ouvi-los no domingo, no sábado e no domingo. Então, começa a nossa festa no sábado às 19h30, vai pela manhã na escola dominical 9h, vai ser uma escola dominical diferenciada. E ao final da escola dominical, ninguém vai embora para casa. O convite para toda a igreja para permanecer, e teremos um momento de um banquete, né? Não só espiritual, mas também para alimentar o corpo. Um almoço de gratidão por esse tempo de volta, por esse tempo de retorno e também o tempo de comunhão. Então, um almoço em comemoração aos 56 anos da organização da nossa igreja no próximo domingo. E à noite, o culto de adoração às 19h, tá? Com um momento também de celebração e ao final um momento de comunhão. Então, 2 perguntas aqui que me fizeram de manhã, né? Respondendo aqui, quem fez aquele combinado ali com a Preta? Cadê a Preta? Né? Já pode procurá-la aqui ao final do culto, né? Para saber como é que vai ser a questão do bolo, para entregar o material para ela. Pode ser aqui agora, né, Preta? Ou então durante a semana procura ela. Tem até que dia? Até quarta-feira você traga, tá? Os materiais para o bolo. E alguém perguntou assim, pastor, mas vai ter almoço, o que precisa doar? O que precisa? Durante a semana você pode procurar a Sheila, mas mais fácil do que, né, trazer algo, até porque já tínhamos aí o bolo que muitas pessoas estão ofertando, né, trazendo parte do material. Gostaria sim que você participasse. Então, prepare durante a semana uma oferta especial, uma oferta para abençoar a igreja, tá? Nesta festa, nós não vamos cobrar almoço, nós queremos abençoar a igreja. E como que você participa? Com seus dízimos e a sua oferta. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que é nos dízimos e nas ofertas que abençoa a igreja e que no retorno nós somos abençoados também. Então, durante a semana, separe uma oferta especial de adoração, de gratidão, né? Presenteie a igreja com algo diferenciado e no próximo domingo ou no próximo sábado venha trazendo, tá? Porque nós estaremos recebendo pessoas também. Vamos fazer uma recepção muito boa para o presbitério que estará no nosso meio, tá? E essa igreja é uma igreja que abençoa esse presbitério de forma maravilhosa. Então, vamos provar isso também, né? Servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas no próximo final de semana. Vamos ficar de pé? Vamos louvar novamente com esse hino tão lindo.
muito obrigado, porque sempre, sempre o Senhor há de ser Senhor. Seja, Deus, em momentos de lutas, em momentos de vitórias, é o Senhor, o Deus da providência, o Deus soberano, o Deus criador, aquele em que nós podemos esperar sempre, porque se elevamos os nossos olhos para o alto, sim, é de lá que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a vitória. Portanto, possamos nessa noite sair daqui abençoados, porque temos essa promessa maravilhosa do Senhor sempre está ao nosso lado. Portanto, que a graça do Senhor Jesus, o único Filho de Deus, porque o Senhor, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, e a comunhão, a comunhão maravilhosa do Teu Santo Espírito, repouse sobre a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Querido irmão, boa semana para você. Deus abençoe a sua vida. Só lembrando que na terça-feira nós teremos uma live no Instagram, ao 12:30, também com a presença de um amigo velho da igreja, o pastor Altaneiro. Então, venha acompanhar na terça-feira, tá? E participar e rever o irmão lá, o pastor Altaneiro. Deus abençoe.